Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos. Nós vamos falar agora sobre edição gráfica. As impressoras Braille, elas têm a opção de gerar pontinhos equidistantes, igualmente espaçados, que são adequados para uma simulação de gráficos. Os pontos eles ficam formando uma matriz, mas a pessoa cega se acostuma a olhar aqueles pontinhos assim. Não é como uma impressora de jato de tinta ou laser que fica o gráfico perfeito. Não, fica um gráfico cheio de pontinhos, né? Os pontinhos são mais próximos ou mais afastados, dependendo do modelo da impressora, tá? Mas aqui vamos utilizar então um software específico para isso. A gente precisa contar um pouquinho a história do Monet. O Monet ele foi criado como sendo um sucedâneo de um software que vem junto com o Braille Fácil, chamado Pintor Braille. Então, o Monet, digamos assim, é uma versão sofisticada do programa de gráficos do Braille Fácil, né? E hoje em dia, praticamente, o Pintor Braille é pouco utilizado e o Monet tomou o lugar dele, né? É um software criado por um programador chamado Fábio Oshiro, numa ONG chamada Acessibilidade Brasil. O Monet é um excelente programa que pode ser utilizado para a geração da maioria dos gráficos que vão ser utilizados pelas pessoas com deficiência visual em todos os seus níveis de desenvolvimento. A impressora Braille é um dispositivo muito encontrado, então o Monet é um must. É interessante que o professor de matemática conheça profundamente esse utilitário para que ele possa utilizá-lo o mais eficientemente na sua convivência com o aluno com deficiência. Quando o Monet é carregado da internet, ele vai trazer um arquivo zip que você descompacta, gerando uma pastinha Monet R88. Então, vou abrir essa pastinha e aqui dentro você tem o Monet, que é chamado de gráficos.tar. Cliquei aqui 2 vezes e ele vai então trazer o Monet. O Monet é muito simples de ser utilizado, tá? Isso aqui, essa área branca, representa a área de desenho. Vou até colocar aqui umas quadrículas para você pensar que isso aqui são os pixels que vão existir, os pontinhos Braille que vão existir no seu desenho, tá? E aqui você tem as diversas funções. É muito fácil. Você clica uma função, por exemplo, mão livre. Você clica aqui, aperta o botão esquerdo do mouse e vai fazendo então o seu desenho à mão livre. Quando você faz isso, ele vai criar nessa área inferior aqui o que a gente chama de uma camada, tá? Vou fazer agora outro desenho. Vou fazer agora um desenho de uma estrelinha, tá? Vou botar aqui estrelinha, clico na estrelinha e vou então fazer o desenho da estrelinha. Ele já criou aqui mais uma camada, tá? Essa estrelinha, ela ficou superposta àquele desenho ali. Então eu posso vir aqui na mãozinha, né? Clico aqui na estrelinha, aqui nessa área de camadas, clico na mãozinha e puxo essa estrelinha para outro lugar que seja mais conveniente para mim. Ok? Então, é muito fácil você operar esse programa, né? Ele parece um pouco com Paintbrush, parece um pouco com CorelDRAW, né? Você eventualmente pode dizer, não quero essa mão livre aqui. Vou aqui no vetorial, passo uma borracha, né? E ele vai então apagar esses pedacinhos que a gente quiser, né? Vamos aqui ajeitar. Vou terminar aqui, pronto. Agora vou fazer um outro desenho. Vou fazer um desenho de uma circunferência. Aqui. Desenho de uma circunferência, ok? E assim por diante. Agora a gente pode eventualmente pintar os objetos, né? Se a gente quiser, a gente pode usar esse baldinho aqui, né? Vou escolher uma textura desejada, vou escolher o objeto, a estrela, e vou pintar a estrela fazendo uma hachura dentro dela, tá? Posso escrever textos em tinta, né? Vou clicar aqui, Antônio. Ele vai produzir um texto Antônio. Se eu não gostar do lugar dele, o que eu faço?
Tá? Tem aqui o texto, vou na mãozinha e puxo esse texto um pouquinho mais para baixo. Então é muito fácil você fazer desenhos quaisquer no Monet, tá? Que constitui, na verdade, uma excelente alternativa. Aí o céu é o limite, você vai fazer histograma, você pode fazer desenhos matemáticos à vontade, né? E nós vamos agora experimentar uma função muito interessante, tá? Nós vamos aqui utilizar o que a gente chama de ferramenta de gráficos, tá? Deixa eu apagar todo esse desenho, então, arquivo novo, né? Não quero salvar não, o arquivo novo, e vou produzir então um desenho utilizando a ferramenta de gráficos. Vou fazer um gráfico de barras, tá? Por incrível que pareça, é um utilitário que vai produzir para a gente o gráfico de barras, tá? Então, eu vou colocar aqui, digite um nome, botar aqui arroz. Aqui do lado, colocar o valor 5. Inserir. Agora eu vou colocar feijão. Vou botar aqui o valor 20. Inserir. Agora eu vou colocar aqui o valor, sei lá, legumes. Vou botar aqui 15. E aí eu posso pedir para ele desenhar para nós o tal histograma. Ele já faz tudo automaticamente, já faz o desenho, já coloca legendas. É muito, muito eficiente, muito prático, né? Claro que tem vários macetes que você só vai descobrir na medida em que você for utilizando o programa. Bom, eu vou fazer um outro tipo de gráfico aqui para a gente terminar, porque realmente é um programa bastante simples de ser utilizado, tá? Deixa eu cancelar. Vou arquivo novo aqui para desenhar um arquivo, descartar, e vou pedir para ele utilizar agora a ferramenta de gráficos de função. Tá? Ele é a mesma coisa, posso até botar o nome de um gráfico aqui, vou botar assim, função x, né? Digite o valor para x, vou botar aqui, por exemplo, 10, digite o valor para y, vou botar aqui 50. Não, 50 é muito. 5. Inserir. Agora eu vou botar aqui 20. Eu vou botar o valor 8. Inserir, né? Vou botar aqui. Aí eu botei 20, não, botei 29. Aí errei, eu posso chegar aqui, né? E posso dar 2 cliques e botar o valor correto, editando aqui nessa tabelinha que ele vai montando. Agora eu vou botar um novo valor aqui, vou botar 30, o valor é 20. Tá? E no 40 eu vou botar o valor 18. Inserir, e aí eu peço para ele desenhar. E ele vai então fazer o desenho. Como você pode perceber, é muito simples utilizar o programa, você pode aqui mandar imprimir. Eu quero só fazer uma última observação. Vou fazer um desenho aqui, a mão livre, né? Tá? E vou pedir para ele salvar. Arquivo, salvar. Tá? Ele vai salvar numa pasta escolhida pela gente, né? E ele trabalha basicamente com um arquivo chamado GRT, tá? Esse arquivo GRT, eu vou botar aqui assim, Antônio.grt, e vou jogar isso aqui no desktop. Então,
ele gerou esse arquivo no desktop. Vou fechar o Monet aqui e vou ver o tal do arquivo que ele gerou aqui. Uma das coisas mais interessantes que o Monet tem, tá? Vou botar aqui a minha gradezinha, é o que a gente chama de clipart. Clipart é uma biblioteca de desenhos pré-feitos que você pode utilizar para criar ilustrações em braille, tá? Mas o interessante dos cliparts, eu vou escolher, por exemplo, esse clipart aqui da cadeirinha. Vou pegar a mãozinha, puxar esse clipart para baixo, ele ficou colocado muito alto. Tá? A cadeirinha colocada assim, ela na verdade não vale nada. Só vale na medida que a gente transforme isso numa impressão em braille. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma função aqui, um filtro chamado braillizar. Tá? Esse filtro braillizar, ele serve basicamente para pegar esses pontos que fazem parte do nosso clipart. Pode ser um clipart que já vem com o braille fácil, ou pode ser um desenho feito pela gente mesmo. Tá? E a gente então vai pegar esse texto, esse desenho, e vai braillizar. Olha que coisa interessante, ele foi transformado em pontos braille. Esses pontos braille podem ser utilizados, por exemplo, para uma ilustração, para um ajuste, uma colagem no braille fácil, ou então você simplesmente imprimir esses objetos em braille, né, fazendo aqui uma adição. Vou botar um texto aqui em braille, Esta é uma cadeira. Tá? Tem aqui o texto, esta é uma cadeira, ficou um pouquinho fora da posição, vou com a mãozinha, puxo esse texto e coloco aqui e pronto. Tem aqui então uma excelente possibilidade de geração de materiais visuais que podem ser utilizados pelas pessoas com deficiência visual com bastante tranquilidade. Espero que tenham gostado então do Monet. É um programa simples, mas você precisa testar um pouquinho para entender todas as inúmeras possibilidades que ele traz.